Paz do Senhor, irmãos, irmãs, servos e servas de Deus, quero deixar-vos uma palavra da parte de Deus ao vosso coração. Uma palavra rápida, uma palavra de aspecto doutrinário, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos com este canal informativo e também estamos com este canal para propagar a palavra de Deus. Uma palavra rápida, doutrinária. Se você tiver com a sua Bíblia aí perto, pega a sua Bíblia para nós decorrermos o texto de Colossenses capítulo de número 3, verso 9. O texto de Colossenses capítulo 3, verso 9, estamos com a tradução NVI. Tomamos nota de alguns textos para a gente passarmos para vocês uma informação da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus. A palavra de Deus é luz, é lâmpada, a palavra de Deus é espada, a palavra de Deus é poderosa. E eu gostaria de deixar uma palavra para você, no nome do Senhor Jesus, tá certo? Colossenses capítulo 3, verso de número 9, você encontrou aí Colossenses capítulo 3, verso de número 9? Olha só o que o texto está dizendo. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Apenas isso. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Despindo-se do velho homem. Nós, quando aceitamos a fé, a Bíblia diz em Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, ou seja, a pessoa que entregou a sua vida e está nele. Porque tem pessoas que entregam a sua vida, mas não está nele. Tem pessoas que estão na igreja, mas não aprenderam ainda que ele é a igreja. Tem pessoas que professam, que louvam, que cantam, que oram, que pregam, mas não vive aquilo que louva, aquilo que canta, aquilo que prega. Tem pessoas que proferem o bem, mas da boca para fora, porque o coração não foi transformado. Amado, se a salvação não mexeu com você lá dentro, falando a respeito da alma e do espírito, porque Efésios capítulo 2 diz que ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas, em pecados, em nossos próprios deleites. Então, ele nos vivificou. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé, né? E isto não vem de nós, de homem algum, para que não se glorie. Então, pela graça, mediante a fé, Tito capítulo 2, verso 11, o texto diz, a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, nós fomos salvos. Agora, essa salvação, se ela não começou dentro de você, se ela veio de fora para dentro, na verdade, você só foi salvo de aparência. Agora, se ela veio de dentro para fora, se você sentiu ela dentro de você, essa salvação é uma salvação legítima. Porque a salvação ela tem que alcançar as três esferas do homem. Quando eu digo homem, eu digo num contexto geral. O homem, a mulher, o moço, a moça. Ela tem que alcançar as três esferas. Já que nós somos chamados na teologia, na linguagem teológica, de tricotono, ou seja, tricotonia, que é espírito, alma e corpo. Então, essas três partes do homem têm que ser salvas, né? Então, a salvação tem que começar no espírito. O Senhor Jesus, quando nós o aceitamos,
ele vem no nosso espírito, vivifica o nosso espírito, ativa o relacionamento com Deus. Porque ele nos dá a condição agora de nós estarmos novamente numa aliança com Deus. Numa aliança com Deus. Porque a aliança havia sido quebrada por Adão. Aí Jesus vem e dá o direito para nós termos uma aliança novamente com Deus. Novamente, ele é o único entre Deus e os homens. Ele é o único mediador. É Ele que pode fazer com que essa aliança seja feita. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Nós aprendemos, dentro desse humilde e simples versículos, eu tomei nota, a necessidade de nos despir da roupagem do velho homem. E a roupagem do velho homem é o pecado. E nos vestir da roupagem da nova aliança, e essa roupagem da nova aliança é a santidade. Despir-se do velho homem com o quê? Com os nossos feitos. Significa abandonar definitivamente o pecado. E também os antigos costumes, os antigos vícios que nós tínhamos anterior à nossa conversão. E qual eram os antigos? Você sabe o que você fazia antes da conversão? E agora você é convertido e você não pode fazer mais do que você fazia. Não é que você não pode, é que se realmente você deu lugar para o Espírito Santo, ele transformou a sua vida. Agora, se você aparentemente deu lugar, apenas aparentemente, você não foi transformado na plenitude. Então, é necessário dar lugar para ele trabalhar. Dar lugar para o Espírito Santo realmente fazer a mudança que ele quer fazer. Está entendendo? Que ele quer fazer. Então, amados, se nós realmente formos convertidos em Cristo Jesus, a conversão nasceu lá dentro de nós. É por isso que muitos têm um diferencial. Sabe se portar eticamente, sabe direcionar uma palavra, sabe controlar as suas emoções. Não toma de forma alguma precipitadamente uma ação, porque foi transformado e sabe quem tem que consultar. Então nós aprendemos isso. A nossa conversão é isso, tem que ser lá dentro. A santidade é o processo contínuo do progresso que diz se nós somos convertidos ou não. Se nós realmente formos convertidos de dentro para fora, o Espírito Santo vai nos santificando, progressiva ou instantaneamente. Porque este é um estágio da nossa conversão genuína. Deus agora manda Jesus entra em ação, nos salva, e aí a gente começa, depois da salvação, descendo os leques, salvação, justificação, santificação, regeneração, e há mudança na nossa vida. Então eu não creio numa pessoa que não mudou. Eu não estou dizendo aqui de uso e costume, porque isso, irmão, não é pecado. Eu estou dizendo aqui, amados, que as pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas que faziam antes de ser cristão. E aí vão para a igreja, vão para o culto, mas continua falando palavrão, continua se prostituindo, continua fazendo coisas erradas. Então, que salvação que é essa? Não teve mudança? Eu desconfio. Eu não estou dizendo mudança de traje, porque mudar o traje todo mundo muda. Eu estou dizendo mudança que comece dentro de você, que aperfeiçoe o teu caráter, a tua ética, a tua moral. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é despir-nos da capa
do velho homem. Despir-nos da capa do velho homem. Então, de acordo com a palavra de Deus, todo homem já nasce com pecado. Salmo de número 51, verso 5, diz isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles desprovidenciaram uma vestimenta. Eles providenciaram uma vestimenta de figueira. De figueira. Gênesis capítulo 3, verso 7. Eles pecaram e quando Deus vai na visitação, na virada do dia, conversar com eles, Gênesis 3 e 9, diz que Deus perguntou a Adão: onde você está, Adão? E Adão demorou a chegar, mas quando Adão chegou, Adão confessou dizendo: Senhor, eu temi, eu me escondi, porque eu vi que eu estava nu. E Deus disse: quem te mostrou a tua nudez? É assim que acontece. Quando o homem deixa de participar dos cultos, deixa de participar dos trabalhos da igreja ou dos trabalhos dentro da família, de oração, a gente já nota que há uma fraqueza ou um delito que aconteceu e essa pessoa começa a se esconder, deixa de participar. Foi assim que aconteceu com Adão. E aí o que acontece? Ele tenta fazer uma vestimenta, o Adão, ele faz uma vestimenta e cobre-se com folha de figueira. E essa vestimenta dele era tão inadequada como o desejo de desculpar-se pelo pecado. Porém, Deus, olha o que Deus faz. Deus viu que eles estavam com folha de figueira para cobrir a sua nudez. Deus viu que aquela vestimenta não era adequada. É isso que Deus, quando olha para nós, vê quando a gente comete delito. A gente se veste com a vestimenta que não é a original, no sentido espiritual. Então, eles estavam com folhas de figueira. Aí o que Deus fez? Que coisa linda que Deus fez. Deus agora, aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 21. As novas vestes de Deus substituíram as vestes frágeis. Os vestidos. Qual foi as novas vestes de Deus? Deus agora pega a pele de um cordeiro e faz uma vestimenta para Adão e para Eva. Isso já está fazendo alusão a Jesus Cristo, que foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Adão e Eva se cobrem com as vestes que Deus fez para eles, com a pele do cordeiro. Com a pele do cordeiro. Mas depois que Deus veste eles, Deus os tira do jardim do Éden, por causa do delito. E Deus coloca os querubins no jardim, mas quem toma conta do jardim é uma espada que fica lá no jardim. E a espada toma conta do jardim. Então Deus coloca vestimentas neles. E Deus substituiu as vestes deles de folha de figueira, de Adão e Eva. E Deus agora coloca vestimenta nova, que é uma pele tirada do cordeiro. Em Gênesis 35, 2, olha só o que o texto diz comparando. Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Isso está falando de pecado. Da mesma forma que Deus mudou as vestes de Adão e Eva, tirando as folhas de figueira e deu vestes com pele de cordeiro, desta mesma forma Deus quer fazer com o homem agora. O homem quer encontrar o homem e conceder vestes espirituais. E o nome dessas vestes espirituais são vestes de santidade. Vestes de santidade. E essas vestes, espiritualmente falando, é extraída do cordeiro que tirou o pecado, que tira o pecado do mundo, de Jesus Cristo. Então o velho homem sai e entra um novo homem em Cristo, vestido com vestes de santidade. Através de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então nós temos que se despir do velho homem.
e deixar Jesus Cristo nos conceder vestes de santidade. Só Ele pode fazer, porque só Ele é mediador entre Deus e os homens. Você está entendendo essa humilde pregação? Você está entendendo? Marcos 10:50 está escrito que após Jesus chamar o cego Bartimeu ao seu encontro, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. E Bartimeu abandonou a capa velha do pecado e passou a seguir Jesus. Da mesma forma, temos que fazer. Abandonar a capa do pecado. No sentido espiritual, temos que abandonar as vestes do pecado. Temos que receber estas vestes do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então nós temos que se despir do velho homem com os nossos feitos. Porque senão você vai ficar 50 anos na igreja e 50 anos do mesmo jeito. E Mateus 7:21 vai caber certinho na sua vida. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai que estás no céu, mas somente aqueles que faz a vontade do meu Pai. Aí alguns vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, Senhor, fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Porque continuou com a sua capa. E o Senhor quer tirar esta capa de pecado e te conceder vestes de santidade. Te cobrir com a capa do Cordeiro, com as vestes do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Recebe esta mensagem e muda de vida. Deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. Terminando e concluindo, se despir do velho homem. Primeiro é se despir da capa do velho homem. Segundo, vestindo-se do novo homem. Após despir do velho homem, devemos nos vestir do novo homem. Tomem nota. Isso é o que Paulo aconselha em Efésios capítulo 4, verso de número 22 a 24. Paulo diz, dizendo, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências e engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão e procedentes da verdade. E quem é essa verdade? João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então nós temos que se vestir do novo homem em Cristo Jesus, praticando as obras da verdade. Segundo Coríntios 5,17, como eu já citei, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se faz novo. Novo. Colossenses 3,10, Paulo afirma dizendo, e vos vestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento daquele que o criou. Quando a gente se veste ou se reveste do novo homem em Cristo, nós vamos em busca de conhecer quem é Deus. Porque o próprio Espírito nos impulsiona a orarmos, a consagrarmos a nossa vida, a vivermos uma vida diferenciada, a vivermos uma vida completamente voltada aos domínios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é um espírito de temor, é um espírito de fortaleza, e ele fala. E ele fala, mas nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo.
E para termos esta sensibilidade, meus irmãos, se faz necessário nós vestirmos do novo homem que é Cristo. Então esta salvação que vem de dentro para fora, que mexeu, ativou o teu espírito, trouxe alegria para a sua alma e mudou a sua vida num contexto geral, numa plenitude, esta verdadeira salvação, o Espírito Santo, ele fala e nós sentimos pela sensibilidade, pelo contato que temos com Deus. Através de quem? Do Espírito Santo, que não é um espírito de temor, é um espírito de fortaleza. Não é simplesmente uma força, é uma pessoa. É uma pessoa. E nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo. Agora nós precisamos, retornando no tema principal, despirmos do velho homem. Se despirmos do velho homem. E nós precisamos revestirmos ou se vestirmos do novo homem. Dá para entender? Dá para entender? Então não dá para me dizer que sou cristão com as mesmas práticas de pecado. Pecado continua sendo pecado. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Romanos capítulo 3, versículo 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 3, 23 diz que por causa de Adão, nós somos tirados do contato com Deus. Nós somos tirados do contato com Deus. Então agora nós temos agora a oportunidade de em Cristo refazer esta aliança, este contato novamente com Deus. Porque todos haviam pecado e fomos destituídos da glória de Deus. Destituídos. Todos haviam pecado. Mas aí no plano da salvação, Deus dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a condenação é essa, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós devemos nos vestir, nos revestir do novo homem. E esse novo homem é Cristo. É uma breve doutrina para você entender. Que você tem que se despir do velho homem. Sou crente, sou salvo, estou no culto. Culto não salva ninguém. Pastor, ele pode orientar, mas ele não pode salvar você. Não pode salvar você. A irmã, canela de fogo, de oração, ou o irmão de oração, ele pode orar, mas ele não pode salvar você. Ele não pode mudar a tua vida. Quem pode mudar a tua vida é você. É você que pode mudar a sua vida se aproximando mais de Deus, buscando mais a Deus com sinceridade, se humilhando diante de Deus, entregando tudo sem reserva a Deus. Salmo 37:4, deleitando-se no Senhor, entregando o seu caminho e confiando nele. Aí haverá mudança plena na sua vida. Na sua vida haverá mudança. Concluímos. Isaías 61:10 está escrito: regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque ele me cobriu de vestes de salvação. Olha aí. Vestes de salvação, e me envolveu em seu manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, o Isaías está dizendo, o profeta Isaías está dizendo que ele cobriu ele com vestes de salvação. Então nós precisamos fazer isso. Abandonar, se despir do velho homem. Se despir da capa do pecado. E se vestir do novo homem que é Cristo Jesus. Se vestir do novo homem que é Cristo Jesus.
Concluindo esta humilde pregação, esta doutrina, eu quero dizer para você, ou você é, ou você não é. Tem pessoas que de vez em para o mundo, aproveitar o mundo, não aproveita. De vez vir para a igreja, de verdade, aproveitar as coisas maravilhosas que Jesus proporciona, não aproveita. Aí fica no meio. No meio. Apocalipse diz que tem que ser ou quente ou frio, porque se estiver no meio, se for morno, aí o Senhor diz, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Então você tem que se decidir. Amém? Te dou um sermão aqui exortativo, doutrinário, pastoral, para você se decidir. Ou você é de Deus, ou você é do diabo, ou você é de você mesmo, ou você é do mundo. Você tem que se decidir. Não tem mais ou menos salvação. Não tem mais ou menos céu. Ou céu ou inferno. Você escolhe. Amém? Deus abençoe você. Despindo-se do velho homem é nos desembaraçarmos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia ou nos cerca, e muitas vezes nós corremos para o pecado. Corremos. Então, abandona o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Abandona o pecado, busque a Deus de todo o coração e deixe Deus falar mais forte no teu coração, se despindo do velho homem e se vestindo, se revestindo do novo homem em Cristo Jesus. Deus abençoe você. Compartilhe esta informação e glorifique a Deus ganhando vidas para Jesus. Ou você é, ou você não é. Tá certo? Não tem meio termo. Ou é, ou não é. Você não pode estar agregando a sua salvação a homens, confiando a sua salvação a homens, a ministérios. A salvação é individual. É você e Deus. E você vai prestar conta diante de Deus. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênção. Vou orar contigo em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu coloco nas tuas mãos esse irmão, essa irmã que está assistindo esta mensagem doutrinária pastoral, Senhor. Senhor, dá as condições, Pai, necessárias para que todos nós possamos santificar cada vez mais a nossa vida, porque Hebreus, Senhor da glória, Deus amado, a palavra diz, Hebreus 14:12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor venha abençoá-los, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.